A gente vai começar agora a mesa de problemas sociais, soluções liberais. Vão ser 20 minutos de fala para cada palestrante e 30 minutos de pergunta ao final. Vão ter pessoas aqui dos lados para pegar as perguntas de vocês nos papéis, tá? E nós vamos chamar agora os palestrantes. O Evandro Faria é médico, nefrologista, diretor do projeto Pronefron e fundador e conselheiro do Instituto Liberal do Nordeste. Evandro. O Jefferson Figueiredo é engenheiro de teleinformática, com ênfase em engenharia da computação, conselheiro do Grupo de Estudos Dragão do Mar e do Instituto Liberal do Nordeste. Seja bem-vindo. Bené Barbosa é presidente do movimento Viva Brasil, especialista em segurança pública e autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Lindo! Nem tanto, nem tanto. O Fábio é cientista político, fundador do Estudantes pela Liberdade, Movimento Brasil Livre, professor da Faculdade Campos Sales e diretor executivo da Fundação do Partido Social Liberal. O Evandro Faria vai começar. Como é que ajeita o Roberto Carlos aqui? Pessoal, boa tarde. É sempre um prazer estar com vocês aqui para poder conversar um pouquinho sobre temas que a gente estuda. É um orgulho imenso. Queria agradecer ao Instituto Liberal do Nordeste, queria agradecer ao Rodrigo, agradecer a todos que desempenharam e tornaram possível esse evento. O tema é meio parecido com o tema que eu falei o ano passado, que, na verdade, eram soluções empreendedoras no meio de saúde. Então, eu acho que quem quiser saber mais detalhes, o João vai postar o link aqui embaixo, né, da palestra do ano passado, onde a gente entra com um pouquinho mais de detalhe em alguns temas. A proposta aqui é outra, é mais uma discussão, então eu vou citar e conduzir um raciocínio para a gente poder conversar. Bom, no mundo inteiro, nós... Onde que passa aqui? Todo modelo de assistência à saúde no mundo, ele vive com problema, ele está doente. A gente encontra dificuldade em qualquer modelo que a gente observe e estude, né? Alguns sofrem com fila, têm dinheiro, outros vão sofrer com custos, sem qualidade, e outros com total falta de assistência perante ao que se propõe. Vou começar falando rapidinho assim, de 3 modelos, a gente podia conversar um pouquinho mais. O modelo canadense. O Canadá é o principal, é o modelo preferido para quem acredita no almoço grátis, né? Eles acreditam que saúde também pode ser gratuita. A gente tem aqui, nesse slide, um dado do Banco Mundial, onde a gente vê o quanto é o gasto per capita no mundo com saúde, que é aqui embaixo, em torno de um pouco menos de $1.000, variando em torno disso, e o gasto canadense, que já chegou a $6.000, está por volta de entre $5.000 e $6.000 per capita com gasto em saúde. Se a gente distribui esse gasto em saúde canadense, a gente vai ver também que, mesmo achando que é grátis, quando você distribui o que é gasto com as pessoas, você vai ver que ele é extremamente assimétrico. A gente gasta parece que eles preferem, eles subsidiam muito mais através de políticas tributárias, mãe solteira que tem filho, do que a família normal, né? A família que tem o casal com 2 filhos, que eles acabam pagando mais imposto e contribuindo mais
para o sistema. A gente poderia imaginar que um sistema tão bem fundeado, com $6.000 per capita, seria um sistema perfeito, onde você teria o paraíso da gestão, que o Canadá proporciona, com a eficiência e a seriedade e o dinheiro que não falta. Quando a gente vai olhar, a realidade é diferente. Quando a gente olha a realidade canadense, a gente olha para a fila, porque não tem outra saída. Se você deixa a porta de entrada aberta, o teu recurso sempre vai ser escasso e você vai resultar em fila. Esse dado é do Fraser Institute, que é uma ONG que analisa os dados do governo canadense, e é assustador. Um modelo de saúde que gasta $6.000 per capita, você tem em torno de uma dificuldade de atendimento de 8,5 semanas do clínico geral até o especialista, e mais 10 semanas do especialista até o tratamento. 18 semanas de espera, em média, que o canadense aguarda para o tratamento. Mas essa espera, eu estou esperando o tratamento, isso é de graça? Não, isso tem um custo alto para a população. Se você considerar só do especialista ao tratamento, ou seja, as 10 semanas, você vai ver que você tem um custo de quase $1.300 por pessoa que está aguardando um tratamento. Ou seja, você tem 1,7 bilhões de dólares só em 2015 de custo de espera pelo tratamento. Sem considerar que todo o sistema socialista de saúde ele descarta as pessoas no meio de estatística. Ele bota aqui 1% só que está tendo de mortalidade na fila. Mas 1% de quanto? De 100 milhões, 200 milhões? Qual é a ética nisso, em se descartar dessa forma? Bom, o outro modelo, rapidinho para citar, é os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existe uma confusão. O pessoal acredita que os Estados Unidos é um livre mercado em medicina, em saúde. Não é. Há muito tempo não é. Se você for observar o gasto do americano com saúde, é maior do que o canadense. É quase $9.000, quase $10.000 per capita, esse dado do Banco Mundial de 2016. Né? Mas o que você observa com, principalmente, esse gasto de saúde? Apesar de gastar tanto, a saúde nos Estados Unidos ela sofre com um processo inflacionário gigantesco. Se você comparar com qualquer outra categoria ao longo dos últimos 10 anos, você vai ver que você teve uma redução importante de custo de preço. Agora, saúde e tutoria pessoal de educação, o custo subiu muito. Quando a gente vai para trás desse custo, a gente consegue enxergar a curva vindo junto com o CPI, que é o índice de inflação, vindo junto com a inflação da saúde, até mais ou menos a metade de 1970, da década de 70, quando o custo com saúde dispara. Né? Alguém tem ideia do que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos, para o custo ter disparado? A gente teve a criação do SUS de lá, que é o Medicare e o Medicaid. A partir desse momento, o custo em saúde disparou. O governo entrou diretamente na assistência à saúde, subsidiando e financiando. Bom, gastam tanto, então deve ter qualidade. Quando a gente vai analisar os números americanos, né, você percebe que aqui, na lacuna, é o que deveria ter sido feito, e o achuradinho é o que foi feito. Você vê que eles não conseguem cumprir as metas de qualidade e atender a população, mesmo gastando tanto. E o modelo brasileiro, acho que todo mundo já está acostumado a viver na pele, né? Onde o almoço grátis encontra o livre mercado de mentirinha, onde a gente imagina que tem dinheiro para pagar um sistema de saúde universal, que é de graça, né? E, na verdade, você está vendo que você está gastando menos que a média mundial, quando você vai olhar para a OMS. Você gasta 800 e poucos dólares per capita, né? Considerando. O Brasil está dividido no SUS, né? Todo mundo conhece. O ano passado eu falei bastante sobre isso, se baseia em alguns princípios que a gente sabe que vão dar errado e dão errado, porque se baseia que saúde é um direito, a gente sabe que para ser direito precisa de alguém bancar, não é uma coisa espontânea, e isso não é barato. Por quê? Porque ele é coletivista e ele preza a ação estatal em todas as execuções do SUS, né? E o pior do SUS é que o Estado, como agente do SUS, ele é inimputável, ele é intangível, você não consegue atingir, e ele não personalizável. Ou seja, quem é responsável por um paciente que morre na fila do HGF? A responsabilidade é difusa e você não consegue achar o verdadeiro culpado. O sistema privado no Brasil
ele foi construído de uma forma se achando que a regulação ia resolver os problemas do mercado. Então, é um sistema extremamente regulado, onde que o modelo de seguro, que não é um modelo ruim, se fosse um modelo mais livre, tivesse risco atuarial, poderia funcionar, mas é um modelo onde você não consegue fazer cálculo atuarial, que você muda a regra a todo momento, que você não permite com que você tenha competição regional, que você proíbe as inovações, né? Além de todo o outro aparato regulatório que nós temos ao longo da cadeia. Por que isso ocorre com a saúde? A gente vê, de um lado, um que era para ser livre, do outro que não funciona, a gente vê o lado canadense. Por que isso ocorre? Ocorre porque quem intermedia a saúde é o Estado. A gente sabe que o Estado moderno ele é uma instituição que surgiu para tentar fazer a resolução de problemas sociais, né? Na verdade, ele tenta fazer isso através de políticas afirmativas, onde ele consegue desviar e conceder direitos para alguns, e através de regulação. Essa regulação do Estado é sempre up-down, sempre sai de um petit comité, sempre sai de um grupo que se acham privilegiados e estão agindo, se acham que estão agindo no melhor interesse da maioria, para baixo, né? Ele falha miseravelmente em conceder os incentivos corretos, né? O Estado não consegue fazer isso. Ele possui um problema cabal, que ele não tem acesso às informações geradas pelas transações de economia. Cadê o Rodrigo? Hayek já dizia que assim, a informação, os fragmentos de informação estão difusos, e aquilo a gente vai absorvendo e vai gerando conhecimento para poder atuar. E quem atua nessa intermediação é o empreendedor. O Estado ele consegue barrar toda essa cadeia. Eu até fiz uma brincadeirazinha do Watchman, porque é mais ou menos isso que acontece. Quem olha para o Estado e quem regula o Estado, né? Quando a gente pensa em solução e pensa por que isso ocorre, a gente tem que lembrar que o conceito de mercado também usado pela gente não é. A gente personaliza o mercado não é personalizável. O mercado não resolve problema, o mercado ele não fornece incentivos, o mercado não faz nada disso. Quem faz isso são as pessoas. As pessoas se encontram, e elas se encontram num ambiente onde fazem mútuas trocas, conseguem enxergar os fragmentos de informação e resolver os problemas. Como diria Bastiat, os mercados são o melhor arranjo institucional para criar uma harmonia entre os planos diversos de um vasto número de indivíduos. Então, é onde essas pessoas se encontram e resolvem os problemas, né? O foco cabal aqui é o empreendedor. O empreendedor ele consegue enxergar essa informação difusa e transformar. Quando eu falo isso, eu imagino onde estão os grandes empreendedores em saúde. Cadê o Jobs? Cadê o Bill Gates? Cadê o Lehman? Cadê o Elon Musk? A gente não está vendo isso. Por quê? Tem uma coisa estranha. Você gasta dinheiro com saúde, cadê o empreendedor? O Estado ele consegue, através da regulação, afastar os empreendedores. Tem alguma solução para a gente pensar, uma solução liberal para esse problema social? Como é que eu enxergo que a gente pode caminhar? Eu acho que, primeiro, fazer qualquer tipo de previsão, eu gostaria de citar esse livro do Bill Gates, que é sensacional. O Bill Gates lançou esse livro, A Estrada do Futuro, em 95. E ninguém aqui discorda da genialidade, a capacidade de empreender do Bill Gates, como ele enxerga o mundo, como ele estava em pleno Vale do Silício. Só que o Bill Gates errou em quase todas as previsões dele. Inclusive, ele menosprezou o impacto que a internet teria na vida, no dia a dia. Ele achava que a internet ia ser mais um fluxo de informação. Então, a gente tem que ter um disclosure quando a gente pensa no futuro. Porque, mesmo quem acha que vai planejar o futuro, ele desconsidera a inovação que vai surgir, gerando uma nova informação, gerando um novo conhecimento. Bom, tem uma frase aqui no filme que eu gosto muito, do Watchmen, que é do Rorschach, dizendo que eu não estou preso com vocês, são vocês que estão presos comigo. É mais ou menos o que o Estado faz com a gente. Ele enclausura a gente num ambiente regulatório e você não consegue sair. Você não consegue quebrar esse ambiente regulatório com facilidade. Quais seriam as saídas que eu vejo que vão conseguir fazer essa quebra do monopólio de regulação do Estado e permitir com que a inovação floresça?
Então, a primeira delas é o blockchain. Para quem não conhece, blockchain é a espinha dorsal do Bitcoin. Ou seja, é a primeira vez que a tecnologia permitiu com que você conseguisse fazer uma validação de uma transação entre duas pessoas, duas partes, sem um agente externo, sem precisar de ter um agente externo, um governo, um cartório, alguma coisa validando essa informação criptografada. Parecia besta no início, quando surgiu, em 2009, dando suporte ao Bitcoin, mas o blockchain ele veio revolucionar porque ele está tirando o monopólio do mercado, do governo, de conseguir regular, de conseguir validar as transações. E o que isso tem a ver com saúde, né? Que eu expliquei mais ou menos como ele funciona, é descentralizado, é criptografado, e ele funciona validando essas transações. O que ele pode contribuir na questão da saúde? As startups não param de crescer, todas baseadas em blockchain. E todas as informações de saúde, validações de prontuário, informações de exame, elas estão começando a ser passadas via blockchain. Porque você não precisa mais de um agente externo, não precisa mais de um órgão, não precisa mais de um CRM, você não precisa mais de alguém que te valide que aquilo é verdadeiro. Basta que você faça. E o mais interessante disso, do blockchain, é que as grandes já estão entrando no mercado. A própria Philips, ela comprou, se associou agora com essa Gem Launchings, que elas estão criando cadeias baseadas no blockchain de validação de exames e disseminação. Quando eles conseguem fazer esse tipo de atalho no sistema, você quebrou completamente a necessidade de um externo, de um governo olhando, e você diminuiu o custo de maneira absurda. A inovação consegue florescer. Bom, mas o blockchain sozinho não vai resolver, porque ele é um bom validador. O que eu acho que está acontecendo que vai fraturar também o monopólio do Estado? Share economy. Economia compartilhada, que é a nova passo da inovação, ela está tirando do governo a necessidade de um agente externo de poder assegurar que os serviços são bem feitos, são prestados de maneira adequada, né? Você tem milhares de exemplos. E o melhor da tecnologia de economia compartilhada é o fato dela fazer regulação sem governo. Isso é muito importante. Quando a gente fala, o liberal fala que a regulação é ruim, a gente está se referindo, de uma maneira geral, à regulação estatal. O Estado, com a cadeia de incentivos, os defeitos da sua existência. Mas a regulação privada ela sempre existiu e vai existir. E o que a economia compartilhada proporciona é que a gente consiga fazer regulação sem governo. O exemplo do Airbnb é muito, muito marcante, porque você consegue alugar quartos de hotéis pelo mundo inteiro, sem o governo estar exigindo licença de incêndio, nada disso, e todo mundo fica satisfeito. Quem quer pagar mais por licença de incêndio, paga. Quem não quiser, quem está seguro, não paga. A gente tem isso. Na questão da economia compartilhada, esses são 12 ramos já que ela se divide. Ela cresce, cada vez que você vai estudar, você vê outras aplicações e crescendo. Na área de saúde, nós temos aplicações que estão... Isso é inicial, que a gente consegue ver médicos já sob demanda, você consegue alugar vagas ociosas em hospitais, realizar exames de maneira mais rápida, transparente, mais barata, rede de cuidados, né? Você tem várias soluções que resolvem a assimetria de informação, que empoderam o paciente, né? Que permitem que você faça transparência de custos e aplicação melhor de recursos. E o mais interessante da economia compartilhada é que foge completamente ao controle seu e do governo. Aqui está uma página brasileira, que é o Doctoralia, que você pesquisa médico, e, sem querer, quando eu fui fazer isso, eu vi que eu estava... Eles me acharam lá e tinha ranking, tinha paciente me ranqueando e falando como é que era atendimento. Então, assim, fugiu ao meu controle. Ou seja, aqui botou diretamente o prestador com o cliente, né? Quebrando a necessidade de um agente externo e mostrando a validação, né? Na prática, nós temos ainda o empreendedorismo
muito caminho para atuar em saúde, em soluções. A gente tem toda uma cadeia para desenvolver. Nós estamos na primeira fase. Várias clínicas populares estão surgindo e estão suprindo a necessidade das pessoas de consulta de maneira efetiva, de maneira rápida, resolvendo problemas. Isso aqui é uma avaliação do Dr. Consulta, que foi pioneiro. Você vê que é só 5 estrelas, todo paciente. E a primeira clínica deles foi dentro da favela de Heliópolis. Eles foram para o lugar mais pobre, mais desassistido, e mostrou que é possível fazer medicina barata e de qualidade. Aí você vê empreendedor, laboratório criando exame a R$5. Você vê várias medidas que podem resolver uma lacuna muito grande através de inovação. Só para finalizar, eu gostaria de falar, mas e a alta complexidade? Como é que fica? A gente fica falando aqui de exame laboratorial, de assistência e consulta, é muito simples, porque aí é pouco custoso e baixa complexidade. A Índia tem um modelo sensacional. A Índia, o ano passado eu citei mais extensivamente na palestra, ela tem um modelo onde eles conseguiram, através da ausência de regulação, eles conseguiram entregar saúde de maneira efetiva, de alta complexidade, com custo 10% do custo americano. Você consegue, na Índia, através do modelo que eles foram implementando ao longo do tempo, com tentativa e erro, focando no gerar valor ao paciente, em diminuir custo, montando estruturas de hub, spoke, que são essas estruturas de baixa complexidade para alta complexidade, conseguiram reduzir de maneira brutal o custo e ter validação de todas as agências internacionais de acreditação americana. Eles conseguem, só a termos de comparação aqui, um tratamento oncológico para câncer de mama, em média, nos Estados Unidos, em torno de $25 mil. Né? Na Índia, eles têm feito por $3 mil, né? Uma redução considerável, quase 10%. E aí você fala, mas qual é essa taxa de sobrevida, qual é a avaliação? Acreditação internacional. A sobrevivência na Índia, 86,9%, e nos Estados Unidos, 89%, sem diferença estatística. Né? Então, você consegue entregar de maneira barata, de maneira acessível, desde que você não tenha o Estado interferindo na situação e desde que o empreendedor resolva os problemas de informação entre as pessoas. Queria finalizar usando uma frase do Bastiat, que é um autor que eu gosto muito, que diz que qualquer que seja o ponto de partida para tentar solucionar qualquer problema, invariavelmente eu chego à mesma conclusão. A solução para os problemas sociais está na liberdade. Obrigado. Obrigada pela palavra, Evandro. Agora o Jefferson vai contribuir com a gente. Antes do Jefferson falar, com licença. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, o Tomás está aqui, o Caio, eles estão recolhendo, passando os papéis. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem escrever que eles recolhem, tá? Pode falar, já. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Está vindo direitinho? Primeiramente, é uma grande honra, né, estar participando aqui da Semana da Liberdade, a 4ª semana. É um evento assim, que a gente tem muito carinho, que a gente, né, gosta muito de atuar. E, bom, sem mais delongas... Tá ruim? Opa, estão me ouvindo melhor? Pronto. Desculpa aí, pessoal. Bom, uma honra estar aqui repetindo, né, para quem não ouviu. Semana da Liberdade é uma semana que a gente tem, é um evento que a gente tem muito carinho, que a gente gosta muito. A gente sempre encontra grandes mestres, né, do liberalismo, de economia e de vários outros assuntos. E me sinto muito honrado de ter sido convidado aqui para estar na presença de gigantes, né, mas, enfim, sem mais delongas, o que eu quero abordar aqui é um assunto baseado numa pergunta provocativa, né? Por que o Brasil é tão tecnologicamente atrasado em relação ao mundo, em relação ao primeiro mundo? Isso aí eu acho que é meio consensual, né? Principalmente agora com a popularização da internet, da banda larga, as pessoas começam a ter mais noção de como que a gente é atrasado, né? E aí, antes de entrar nesse assunto,
eu queria mostrar uma coisa que eu acho importante. A questão da produtividade. Tecnologia, certo? Em princípio, ele vai trazer produtividade para as pessoas, né? Você tem aquele quadro que hoje em dia um americano, sempre tem aquelas comparações, né, que você vê na internet. O americano produz 4 vezes ou mais do que um brasileiro produz, né? Quer dizer que o americano trabalha 4 vezes mais rápido, 4 vezes mais eficiente, ou ele tem uma qualificação muito melhor que todo mundo? Não. Majoritariamente, a gente vai ver aqui, acontece que ele tem um acesso maior à tecnologia de ponta, coisa que a gente tem muito pouco. E quando tem, às vezes é muito caro, né? É inacessível para a maioria das pessoas. E é engraçado que, inclusive, a Confederação Nacional da Indústria, ele fez uma comparação entre 12 países, o Brasil incluso, e concluiu que o Brasil está na lanterna, né? Ele é o 12º dessa lista dos mais produtivos. Então, ele está muito abaixo, muito aquém em produtividade, né? E produtividade é o que gera riqueza, pessoal. Se a gente não tem a produtividade, a gente não consegue gerar valor, certo? Uma pessoa que está trabalhando no mercado de trabalho ou basicamente está empreendendo, essa pessoa ela tem 2 opções se ela quiser gerar mais valor. Ou ela vai trabalhar mais, ou ela vai trabalhar com eficiência, certo? Com mais eficiência. E a tecnologia vem para ajudar, né? Vem para ajudar a fazer você trabalhar menos com eficiência, gerando uma situação de maior produtividade. Então, você vê um quadro em que o brasileiro trabalha muito mais do que países mais produtivos, né? É o contrário do que possa parecer, a princípio, para uma pessoa leiga, certo? E, geralmente, as pessoas indicam fatores como qualificação, né? Se a pessoa está mais qualificada, ela é mais produtiva. A estrutura, ou seja, a tecnologia que tem, o nível industrial que tem no país, etc. E a eficiência econômica, né? Como é que há escoamento de produtos, como é que funciona, burocracia e coisas do tipo. Nós sabemos que o Brasil, a gente tem uma qualificação relativamente menor, mas há possibilidade de haver uma qualificação boa, né? A gente tem boas universidades, a gente tem boas pessoas, boas referências acadêmicas para haver uma formação e tudo mais. Mesmo na engenharia você tem isso. A estrutura e a eficiência que não é o nosso grande foco, né? A nossa grande vantagem, o nosso grande trunfo. Infelizmente. E eu gostaria de tratar mais da questão da estrutura, né? O que falta para a gente de tecnologia para aumentar a nossa produtividade, porque produtividade é riqueza, né? Se a gente não puder produzir muito, a gente não vai enriquecer, tá? E eu acredito que todo mundo quer ver o país mais rico. Então, a princípio, vamos nos ater o que é a questão do atraso tecnológico, certo? Muita gente, se você for pesquisar na internet, se você for ver jornal, você vai ver especialista falando muito assim, o nosso atraso é porque a gente produz menos tecnologia, a gente não tem tecnologia nacional, né? Só que o que acontece não é bem isso. O nosso atraso é porque a gente não tem acesso à tecnologia que já está pronta, certo? Por que eu vou... Na engenharia, quem programa, costuma usar muito essa pergunta retórica. Por que eu vou reinventar a roda? Se a roda já está pronta, eu vou usar, né? Na programação, a gente basicamente repete um código pronto, usa algum plugin, API, coisa do tipo. Certo? Então, por que eu vou reinventar a roda se já está pronto? O que eu devia fazer era o quê? Era comprar, acessar informação nova inclusa no mercado através de ordem espontânea. Pessoas no mundo inteiro estão pensando em novas soluções, estão pensando em novas tecnologias, coisas inovadoras. Eles lançam no mercado, você usa, aumenta a sua produtividade e você mesmo introduz novas informações no mercado. É assim que o mercado funciona. E não aquela coisa idealizada de, não, eu não posso comprar
o que é de fora, eu tenho que comprar o que é daqui, o que é meu, eu tenho que produzir eu mesmo. Isso é o quê? Isso é uma expansão da ideia de economia de subsistência. Quem quer ver economia de subsistência? Eu tenho que produzir minha comida, eu tenho que produzir minha tecnologia, eu tenho que produzir tudo? Não. Não é assim que funciona, tá? Mas muita gente, o mainstream que fala sobre tecnologia, ele fala que a gente é atrasado porque a gente não produz. E aí surge diretamente aquele tipo de pensamento, né? Que a gente tem aquela síndrome de vender um produto primário, a gente vende o produto primário que serve para fazer eletrônicos, e aí a gente compra o valor agregado de fora, né? A gente vende barato para comprar caro, né? Olha como a gente é estúpido, né? Que absurdo. Acontece que não. Aqui não, a gente não precisa estar produzindo silício, não precisa estar produzindo chip, concorrer com grandes empresas como a Intel. A gente pode usar o que eles têm pronto e fazer outro tipo de coisa, ou melhorar, talvez. Tá? Mas a gente não precisa dessa necessidade quase, sei lá, de você tentar controlar o que é que tem que ser produzido. Não, vamos excluir o que é de fora, vamos trabalhar no que temos aqui, vamos produzir o nosso. Tá? Essa mentalidade é o que, na verdade, atrapalha o nosso desenvolvimento tecnológico, consequentemente, o nosso desenvolvimento econômico. Tá? E aí acaba que isso influencia muito fortemente nessa extrema preocupação que a política tem com a globalização, com vários ícones da política, movimentos sociais e coisas do tipo. O mercado globalizado passa a ser ruim, né? Eu lembro muito bem, na época de escola mesmo, quando você era mais jovem, provavelmente alguns de vocês que tem mais ou menos a minha faixa etária devem lembrar. Na época, você vai na aula de geografia, e lá está lá o professor dizendo como é ruim, como vai ser absurdo essa história do Brasil participar do ALCA, né? A gente vai ser explorado, a gente vai ficar mais pobre, vai ser roubado pelos Estados Unidos, que absurdo, vamos ter que lutar contra isso. E vamos ficar no Mercosul, porque aqui a gente vai ser o quê? Vai ser cabeça de sardinha, né? Não vai ser rabo de baleia. Então, isso aí gera um ranço retrógrado, na verdade, certo? O contrário do que se propõe. Então, e aí ali, mais ainda, aquela crença que todo mundo tem, que é bem marxista, inclusive, de que a tecnologia gera desemprego, né? Então, a gente tem duas frentes. A frente que diz a gente tem que produzir a nossa tecnologia, mas não pode produzir demais, porque vai gerar desemprego, né? Você vive numa situação aqui no Brasil em que a gente chegou a ter um ministro de Ciência e Tecnologia que chega ao cúmulo de querer proibir bomba automática de gasolina, né? Por quê? Porque vai tirar o emprego do frentista. Olha a cabeça do cara, certo? Quando, na verdade, não. O que a tecnologia faz é o seguinte, inserir informação nova no mercado, as pessoas vão se adaptar a essa nova informação, vão considerar essa nova informação para tomar novas decisões e aí vão realocar seus recursos e seus esforços. Isso é, basicamente, em essência, a ideia do problema do cálculo econômico que o Mises fala, certo? E esse cálculo econômico é resolvido com o quê? Com precificação e liberdade para você tomar decisões com aquilo que está acontecendo no mercado, as informações que estão surgindo. Tá? Então, o que acontece no final das contas? Tudo bem, a bomba automática de gasolina vai permitir que o empresário demita os frentistas. É verdade. Mas não quer dizer que está gerando desemprego, não quer dizer que não vai abrir novas vagas de emprego, certo? Na verdade, o contrário. Esse cara vai diminuir custos, o empresário, certo? Vai diminuir custos com essa nova tecnologia. Com isso, ele vai poder suprir outras demandas que, às vezes, nem considerava antes, certo? Ele não considerava antes por quê? Porque ele não tinha como arcar com os custos disso. Então, essas demandas passam a ser interessantes e passam a ser viáveis. E o que é que eles fazem? Contratam pessoas para trabalhar, para fornecer essas demandas. Isso aconteceu na história do mundo inteiro, certo? A tecnologia, conforme ia desenvolvendo, colocou pessoas na rua, fato,
porque há esse processo de adaptação, mas gerou muitos empregos. Eu costumo dizer assim, você acha que tecnologia tira emprego? Pois vamos tirar a internet aqui, para você ver quantas pessoas vão ficar desempregadas. Tá? Muita gente trabalha exclusivamente com internet, só isso, com internet. Certo? Engenheiros, em geral, estavam no olho da rua rapidinho, certo? A maioria dos engenheiros, programadores. Então, não é bem assim. E aí fica aquela história, precisamos de produtores nacionais, e esse ranço começa a gerar aquela pujança de criar leis, criar regras para impedir o mercado de entrar, o mercado de fora. Tanto é que o Brasil exporta proporcionalmente menos do que Cuba, né, que em relação ao PIB. Por quê? Porque a gente se fecha ao mercado. É estranho. Cuba sofreu por muito tempo um embargo e, mesmo assim, consegue exportar mais, importar mais também. Mas, assim, dando essa porrada inicial, né, no nosso ego como produtores de tecnologias enfim, nacional, eu vou falar aqui um pouco, será que o Brasil em si, ele é tão ruim assim em produzir tecnologia, que ele realmente precisa de um protecionismo, de não deixa a concorrente chegar, porque vai massacrar esses caras, deixa eles crescerem sozinhos, né? E aí, se você for pesquisar, você vai ver vários inventos importantíssimos no mundo feitos por brasileiros. Tem um exemplo clássico, né, do Santos Dumont, que teve o avião. É discutível, né? Existem algumas invenções brasileiras que tem outras pessoas que ou inventaram ao mesmo tempo ou contestam, não, que eu sou realmente o inventor, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que Santos Dumont fez o seu avião, ele voou, certo? A gente tem outro exemplo bem simples, o Copa Americano com Nadir Figueiredo, certo? Esse cara criou um copo americano, ganhou prêmios por design, certo? É um copo que, apesar do nome, se tornou muito famoso aqui no Brasil, brasileiro, legitimamente brasileiro. E é engraçado como acontece essa evolução de produtividade. O cara, quando começou em 1947, ele produzia artesanalmente 2 copos por minuto. Essa era a produtividade dele. Ele chegou a um patamar posterior de 480 copos por minuto, certo? Será que esse cara estava conseguindo gerar mais valor? Será que ele não estava satisfazendo mais e mais pessoas? Ele não estava conseguindo enriquecer exatamente porque ele aumentou a produtividade dele? É claro que sim, certo? Não precisou do governo dizer como que ele deveria fazer. Tá ok? Outro exemplo bem interessante é o velho BINA, né? o identificador de chamada. Isso foi inventado pelo Nélio José Nicolai. A gente tem o toca-fitas do Andreas Pavel, certo? Fotografia do Hércules Florence. A gente tem, olha que interessante, coração artificial feito por Aran de Andrade, tá? Sangue artificial também, Eliana, o sobrenome é complicado de pronunciar. Outra coisa bem comum da minha área, né? Eu acho que quase todo mundo que trabalha com a parte de eletrônica, de computação ou telecom deve ter ouvido falar do Roberto Landel, né? O cara que fez o rádio. Rádio é simplesmente um dos marcos mais importantes da história de toda a engenharia eletrônica e toda a engenharia de telecom, certo? Para você ver o nível que esse pessoal tem. O Brasil, ele não tem nenhum tipo de DNA ruim que ele não pode empreender, que ele não pode criar alguma coisa nova, inventar uma nova tecnologia ou coisa do tipo. Ele pode fazer porque ele quer, certo? Isso não é uma questão de país ou coisa do tipo, não. Então, não precisa dessa proteção. Outros exemplos mais contemporâneos, mais atuais, seria aqui mesmo em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, a gente tem um grupo, laboratório, que trabalha com computação quântica, certo? Parece coisa de outro mundo, mas não, eles lançaram coisas, protocolos novos de criptografia quântica, certo? Que vai atuar em segurança de rede de mais alto nível, certo? Eles já estão trabalhando com computador quântico de fato, tá entendendo? Aqui, do nosso lado, né? Parece coisa que não acontece aqui no Brasil, mas acontece, tá? E tem um exemplo lá do Nicoleles, né, que o pessoal viu, né, na abertura lá da Copa. O exoesqueleto, né, que ele usou.
Ou seja, o Brasil produz tecnologia, tá? Então é o seguinte, o que é que o governo tenta fazer em relação a isso? A gente é atrasado em tecnologia, vamos criar leis, vamos proteger o mercado, né? A gente, por um bom tempo, a gente teve aquela ideia de que a gente tem que investir em tecnologia, o governo tem que investir. É engraçado que aqui o Brasil, eu vi uma pesquisa, que o Brasil é um dos poucos países que financia mais da metade dos investimentos em tecnologia, é o Estado que investe. Quando, no mundo, de uma forma geral, a iniciativa privada faz esse financiamento, até 75% desse tipo de financiamento. É claro que o Estado vai investir em tecnologia dele, ou contratar alguém para fazer alguma coisa para ele, então não vai ser 100% privado, né? Não vai ter esse quadro. Mas acontece que o Brasil é muito tomado pelo Estado, certo? A nossa produção tecnológica é tomada pelo Estado, quem investe é ele. E a gente fica sempre naquela história. Foi muito oportuna aqui a palestra do Evandro, que ele mostra aquela história de injetar mais dinheiro no mercado não vai ser solução, né? Injetar mais dinheiro, investir mais, porque o governo acha que colocar mais dinheiro vai solucionar alguma coisa, e não vai. E a mesma coisa acontece com a tecnologia, certo? O nosso investimento em tecnologia já pulou de 1,32% do PIB, certo? Em 2000, e foi parar em 1,8% já para 2015, certo? Ele está numa crescente de investimento e a gente não sente tanto assim esse boom, essa pujança, esse crescimento todo em nossa tecnologia. Claro que cresce, porque o mercado ele atua meio que independente do governo, né? Foi até uma grande mensagem, né, que a gente viu dos Maqueiroz aqui na SDL, que com o Estado, sem Estado, apesar do Estado, a gente vai trabalhar focando no crescimento. E é isso que o mercado tenta fazer na tecnologia. Porque a tecnologia tem essa possibilidade de... como é que eu posso dizer? De certa forma, contornar o Estado, tentar fazer de outra forma, e mesmo que o Estado permita ou não permita, ele usando o mercado globalizado, acaba fazendo de qualquer forma, certo? Principalmente quem trabalha com a parte de internet, software, que não precisa de coisa física, tá? Então, no fim das contas, não é o governo que vai resolver problema nenhum, certo? É o mercado. Mas não é o mercado porque é uma entidade benevolente, não, porque as pessoas elas buscam soluções, elas criam... Estou terminando aí? Elas criam soluções, elas injetam informações novas no mercado, as pessoas vão se adaptando e vão tentando trabalhar à margem do Estado, certo? Por mais que o Estado tente regular, ele tente criar leis de incentivo, né, que é aquela história da lei do bem, lei de informática, né, que presta incentivo, certo? Para investimento em tecnologia. Acontece que é como uma espécie de quebrar as pernas, né? Você quebra a perna do cidadão e concede uma muleta para ele. Isso é uma muleta, certo? Não é um benefício para a gente, é uma muleta. E é mais engraçado que essa lei do bem, inclusive dita por especialistas na área, é uma lei que não favorece o pequeno, de jeito nenhum, certo? Porque as regras que eles definem como elegível para esse benefício não atingem empresas pequenas. Então, ele meio que vai selecionando quem já é grande, certo? Que é um problema muito comum aqui no Brasil, tá? Então, basicamente é isso. O mercado hoje, só para finalizar, certo? Para não tomar tanto tempo, o mercado hoje ele está em crise, né, aqui no Brasil. Muitas vezes eu dando aula na engenharia, acontece os alunos preocupados, né, principalmente com esses eventos aí do governo Dilma. Eles perguntam, professor, e o mercado, como é que está? Né, e a crise? Porque a gente trabalha com engenharia. Olha, na engenharia,
principalmente, o principal trabalho do engenheiro é pesquisa e desenvolvimento, né? Claro que ele pode atuar em outras áreas, mas pesquisa e desenvolvimento é o principal. E o que acontece quando está em crise, né? Quando o governo interfere e gera crise no país? As pessoas vão tender a investir menos em pesquisa e desenvolvimento. Não porque eles não querem, porque eles não gostam, porque é hora de mitigar custos e riscos. Tá? E o brasileiro, em especial, ele tende a não assumir tantos riscos assim, certo? O resultado disso, principalmente que isso é natural, certo? Porque, se você parar para pensar bem, uma situação em que a regra do jogo vai mudando com frequência, de uma forma, às vezes, abrupta, certo? Acaba que fica complicado você tender a assumir algum risco. Então, a sua tendência acaba sendo não assumir riscos e aí prejudica o engenheiro, certo? O engenheiro, hoje em dia, segundo o Confea, ele, nessa última leva de crise, o que aconteceu? A gente teve 58 mil engenheiros desempregados, certo? Teve um balanço, porque, obviamente, nem todas as vagas foram fechadas, e, no final, fechou 20 mil vagas. Para você ter ideia da magnitude que é isso, você ter menos 20 mil engenheiros atuando no mercado de trabalho, certo? O Brasil forma, por ano, cerca de 40 mil engenheiros. Então, metade se forma e já está na rua, não tem o que fazer. Tá? Para você ver o crime que é esse negócio de Estado interferindo na tecnologia, porque eles acham que eles é que têm que investir. Tá entendendo? Então, é isso. É possível o mercado resolver esse problema? Sim, é possível, certo? O próprio Evandro já falou aí a questão das criptomoedas, a questão do blockchain, certo? Ele traz esse tipo de solução porque ele contorna o efeito do Estado, certo? E a gente tem outras soluções possíveis. Um exemplo bem simples é a questão dos computadores de baixíssimo custo, como o caso do Raspberry. Hoje a gente tem o Raspberry Zero, ele custa $5, certo? $5, você traduzir aí para real, dá uns 15, 20. Tá? Então, as pessoas vão tendo acesso à tecnologia, mesmo que o Estado não queira ou não decida, certo? Elas vão ter esse acesso. E elas vão contornar isso e vão crescer em todo caso. No fim das contas, o mercado de tecnologia, o TI mesmo, acaba crescendo mesmo em crise, certo? Então, é basicamente isso. Não é o Estado que resolve, de novo, né? Não é novidade para ninguém, e são as pessoas que resolvem, a iniciativa das pessoas que resolvem tudo isso, certo? Muito obrigado, não posso me delongar mais. Obrigada pela palavra. Daniel Barbosa. Caralho, eu vou falar em pé. Por minha apresentação. Está lá. Posso pegar esse microfone aqui? Esperar só colocar a minha apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer, obviamente, a presença de vocês. E hoje, um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, eu vou entrar um pouquinho mais profundo na questão da área de segurança pública, não só na questão das armas de fogo, do desarmamento, né? Por um motivo muito simples. Eu acho que, para a gente achar soluções, a gente tem que ter um diagnóstico. Da mesma forma que, para curar um doente, né, você não consegue ministrar um remédio correto se você não tiver um diagnóstico preciso, né? E muito pouca gente conseguiu entender ainda, ou muito mais gente não pretende entender como que o Brasil chegou nesse caos da segurança pública que a gente vê até hoje, né? E eu
linkei aí, elenquei, aliás, 5 passos antiliberais e coletivistas para jogar qualquer sociedade num caos na segurança pública. O primeiro deles, né, é destruir conceitos básicos. Então, você pega palavras como, por exemplo, violência, legítima defesa e até mesmo a própria expressão segurança pública e transforma ela numa coisa que não tem nada a ver. Então, um exemplo mais marcante nesse caso aqui é a questão da violência. Então, por exemplo, quem acha que o Brasil tem um problema de violência? Ó, bastante gente. Então, vamos lá, vamos conceituar violência. O que é violência? É um ato contra coisa ou pessoa, um ato físico ou moral. Então, qualquer violência é ruim? Um bombeiro que arromba a porta de uma casa para salvar uma criança durante um incêndio está sendo violento. Isso é errado? Não. Um policial que algema um criminoso está sendo violento. Isso é errado? Um cidadão que reage a um criminoso que invadiu a sua casa e atira nesse criminoso é um ato violento? É. Mas não é crime. O problema do Brasil não é violência. O problema do Brasil é criminalidade. E por que se escolheu a palavra violência? Por que se escolheu? Pode ver, todos os jornais, todos os especialistas, sempre violência. Por quê? Porque quando você diz que o problema é a violência, você joga no mesmo patamar o policial que atira no criminoso ao próprio criminoso. O cidadão que reage a uma tentativa de homicídio ao próprio homicida. Afinal, violência é ruim. Se você tem capacidade para violência, você é tão culpado por esse quadro como todo mundo. E aí, obviamente, você vai tirando a individualidade, você vai tirando a individualização do problema. Legítima defesa, mesma coisa. Eles querem a todo custo dizer que quem busca comprar, ter, possuir uma arma de fogo, pretende fazer justiça. Não, ele pretende sobreviver a um ataque. Não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com vingança, não tem nada a ver com isso. É uma reação proporcional a um ataque que você está sofrendo, que inclusive está no nosso Código Penal, no artigo 25. E aí você começa a ver coisas assim, ó. Marido de Ana Hickman, que nem foi o marido, né? Na realidade foi o cunhado, impede tentativa de assassinato e mata o bandido. Pera, impediu um assassinato com um assassinato. Olha a cabeça dessa criatura. Na cabeça dela, o cunhado que salvou a vida dele, da esposa e da modelo Ana Hickman, é tão culpado quanto aquele maluco que invadiu o quarto para matar todo mundo. Por quê? Porque violência é violência. Homicídio é homicídio. Olha as distorções que você vai conseguindo fazer. E não para por aí. Culpe o capitalismo. Tudo é culpa do capitalismo. Desigualdade social, consumismo, pobreza, ostentação, né? Ostentar, você não pode ostentar, senão você vai gerar inveja naquele pobrinho e o cara vai ter que te roubar, porque ele não consegue comprar. Quem já não ouviu isso? É exatamente isso. Ou seja, eles culpam, num discurso absolutamente preconceituoso, os pobres pela criminalidade. O que é um discurso totalmente falso. Ah, professor, mas na favela tem mais violência. Tem mais violência. Mas não necessariamente tem mais crimes. Óbvio que cada situação social e econômica que você se encontra, vai te dar instrumentos para cometer alguns tipos de crime. Então, nas comunidades mais pobres, quando o cara conscientemente, porque todo crime é consciente, a não ser no caso de um louco, né, conscientemente escolhe cometer um crime, o que ele vai fazer? Ele não tem estudo, ele não tem dinheiro, ele não tem nada. Vai fazer gestão fraudulenta. Não. Estelionato? Não. Ele vai enfiar o revólver na cintura e vai sair roubando. Ou vai traficar drogas, ou vai cometer aquele crime ao qual ele tem acesso. Se você vai numa região mais rica, que tipos de crime você vai encontrar? Estelionato, gestão fraudulenta, espancamento de esposa, agressão, ou seja, crimes que não aparecem
por não serem tão violentos. O cara não vai desfilar de fuzil na porta da casa dele porque ele é um corrupto. Claro que não. E aí dá essa falsa impressão de que a favela e as comunidades pobres têm mais criminalidade, não violência, mais criminalidade que as ricas. Porra, se riqueza trouxesse honestidade, Brasília era um mar de honestidade. Porra! E isso é um discurso preconceituoso, criado exatamente por aqueles que chegam de eu defendo os pobrinhos, eu defendo os negros, eu defendo os gays, eu defendo a puta que te pariu. Ou seja, pela esquerda, na realidade, ela não defende ninguém. Ela usa essas pessoas para impor o seu modo de ver a sociedade, que normalmente é um modo absolutamente doentio. Mas vamos lá. E aí, com tudo isso, a gente começa a ver coisas assim, ó. IPEA culpa capitalismo pela corrupção. O IPEA. O IPEA culpa o capitalismo pela corrupção de Brasília, do PT, do governo federal e etc. O mesmo IPEA que veio dizer aí para a gente que o Estatuto do Desarmamento salvou 160 mil vidas. Olha só, nem a mãe de Ná conseguiria prever algo assim. O Liguejá, lembra do Liguejá? Os mais velhos lembram. Walter Mercado, que é armamentista, por sinal. É, lá de Porto Rico, ele é um dos que lutam pela liberação das armas em Porto Rico. E aí você começa a ver esses absurdos. E vamos lá, o terceiro ponto. Desumanize o crime. Ou seja, o crime deixa de ser um ato humano. Deixa de ser um ato consciente de alguém que resolveu cometer aquele crime. E como você faz isso? Culpando os objetos. Então, culpe o quê? As armas de fogo? As armas de fogo matam no Brasil, né? Olha lá. Armas de fogo são responsáveis pela maior taxa de mortalidade do mundo. As armas de fogo malvadas saem por aí, atirando nas pessoas enquanto elas dormem. As minhas estão com defeito, nunca mataram ninguém. Ficam lá, nunca saíram do armário. Já experimentei até deixar o armário destrancado. Falei, acho que é porque eu tranco. Falei, vou deixar destrancado, vamos ver se alguém morre. Ninguém morreu. Eu fiquei impressionado. Entrei em contato com o fabricante, falei, ó, essas armas estão com defeito, elas não matam ninguém. Precisamos fazer alguma coisa. E não para por aí. Piora. Vocês acham que não piora? Piora. Opa! Armas brancas são responsáveis por quase metade dos assaltos lá em Santa Maria, olha lá. As facas de Santa Maria são um perigo. Não basta cortar, espetar e furar. Agora elas realizam assaltos nas ruas. Não tem criminoso em Santa Maria. Tem que prender as facas. Não prendam os bandidos, prendam as facas e as armas. Estatuto do desfacamento. Está começando a ser implementado na Inglaterra, por incrível que pareça. E no Rio de Janeiro já foi proibido. Não sei se vocês sabem, né? No Rio de Janeiro agora é proibido você andar com canivetes e facas com mais de 3, mais de 12 ou 9 centímetros, alguma coisa assim. Mas o melhor de tudo foi o nome do deputado que implementou essa lei, que aprovou essa lei. Vocês sabem ou não? Ele chama Pudim. Pudim tem medo de faca, óbvio. Ele tem realmente que se preocupar com isso. Mas vamos lá. E a coisa piora mais ainda, ao ponto de carro passa atirando. E 4 são baleados. Malditos Decepticons. Eles estão entre nós. Gente, a gente ri, mas, porra, isso é seríssimo. Porque isso é a desumanização do crime. Ou seja, o cara que escolheu dirigir o carro e atirar, né, eu falei, porra, só faltava estar bêbado o carro, né? Carro bêbado passa atirando. Né? O cara que decidiu pegar essa arma, entrar num carro e sair atirando nos seus inimigos na porta de uma padaria, ele deixa de ser culpado, ele nem aparece praticamente na reportagem. O problema é do carro, o problema é da arma que passou atirando. E tudo isso é proposital. Ontem, um rápido parênteses, ontem quando eu estava vindo para cá, de madrugada, eu cheguei no voo de 2 horas da manhã aqui, eu comecei a ler o livro A Vida na Sarjeta, do Darpo.
é excepcional. Eu peguei o livro, eu li 150 páginas, pensei, filho da puta, roubou tudo que eu ia falar hoje. Tudo que eu estou falando aqui vocês vão encontrar, então vale a pena conhecer esse livro. E vamos lá. Opa! Quarto ponto, abolicionismo penal. Horas, se a culpa do crime é da arma, é da própria sociedade, é do consumismo, é do capitalismo, é de tudo que vocês podem imaginar, menos do criminoso, qual é o sentido que faz eu prender esse criminoso? Nenhum. Então, você aplica também o abolicionismo penal de forma extrema, na famosa frase, cadeia não resolve. Ou seja, ninguém é mais preso porque isso não vai resolver. Numa falsa ideia, e aí a única vez, e provavelmente a única coisa que eu concordo com Foucault, que gostaria até de descortar disso também, mas não posso, entendeu? Eu, honestamente, não posso. Ele diz que a cadeia se criou uma falsa ideia da cadeia, que a cadeia foi feita para ressocializar. Mas, na realidade, ela não foi. Ela foi feita para prender, para retirar da sociedade, e ela não tem a mínima chance de ressocializar os criminosos. Ele está certo. Ele está certo. Né? Ele está certíssimo. A cadeia não serve para ressocializar. Isso aí foi uma versão humanista da cadeia, de falar, não, cadeia é para isso mesmo, é para punir quem faz errado. Porque, como eu disse, o crime é sempre uma escolha consciente. Pega qualquer criminoso, qualquer bandido que foi preso, e pergunta se ele se acha injustiçado de estar preso. Ele vai dizer que não. Ele fica puto se toma tapa na cara, for esculachado pela polícia, aí o cara fica louco porque é pessoal. Mas quando ele é preso pelo crime que ele cometeu, dificilmente ele vai dizer, não, pô, eu não mereço estar aqui. Ele sabe que ele merece, porque ele sabia exatamente que o que ele estava fazendo era errado. E com isso começa aqueles negócios, né? Aquelas velhas lenga-lenga de não, o que resolve é a escola, não é presídio. Construam escolas e não presídios, o que é uma bobagem gigantesca. O ensino no Brasil, mesmo com qualidade ruim, só cresceu nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nesse último século. E o que aconteceu com a criminalidade? Bum, explodiu. Então não tem nada a ver com escola, né? Não tem nada a ver com escola. Uma coisa não não anula a outra. Você tem que ter um bom ensino, tem bom ensino, não boa escola. Escola é prédio. Prédio não educa ninguém. Né? Você tem que ter um bom ensino, e você tem que ter um sistema judiciário, penal, pronto para punir aquele que escolhem delinquir. É óbvio que sim. É claro que sim. Mas tudo isso vai sendo colocado na nossa mente, dia após dia. Tenho certeza que todos vocês já ouviram tudo que eu estou falando aqui hoje. Para você acreditar que não é um problema pessoal, que não é um problema de indivíduo, né, que é um problema metafísico, que é um problema de sociedade, que eu preciso, na minha visão esquerdista, moldar a sociedade da minha forma, e aí vai dar certo. Vai nada, olha o que nós estamos enfrentando até hoje. Quinto ponto, né, monopólio estatal. Convença todo mundo de que Estado, Deus Estado, Leviatã, tenho a obrigação, e só eu tenho a obrigação de defender vocês. Que eu sou o único que pode ser responsável pela vida e segurança de vocês. Pela vida, pelo patrimônio de vocês. Pela segurança da família de vocês. E nesse ponto, a maior crueza da campanha de desarmamento é exatamente isso. É convencer essa pessoa de que o Estado é capaz de, individualmente, proteger a cada um de nós. E quando vai o cidadão lá convencido disso e entrega a sua arma, né, as primeiras campanhas falavam, não sei se vocês lembram, as primeiras campanhas falavam em devolva a sua arma. Devolva a puta que pariu, nunca foi do governo a minha arma, como é que eu vou devolver? É minha. Entregar, obrigatoriamente, eu posso até ser coagido a entregar, mas devolver eu não vou devolver, porque eu só devolvo o que é dos outros. E aí, entregue a sua arma. E o cidadão vai lá, né, entrega a arma dele, na confiança de que aquilo é bom para a sociedade e para ele mesmo
de uma forma geral. Quando ele faz isso, ele está dizendo que toda a vida dele, que as propriedades dele, que a liberdade dele, que a justiça, que os direitos, que a defesa da família, que todos os seus valores estão tutelados pelo Estado. Vocês conseguem entender como isso é perigoso? Como isso é grave? Até porque a gente sabe muito bem quais foram os maiores genocídios da história do mundo. Foram perpetrados por quem? Pelo próprio Estado. Por ditadores que chegaram, dominaram o Estado e fizeram isso. A Alemanha nazista, desarmamento. A Alemanha nazista, inclusive, foi o primeiro Estado a criar o Cadastro Nacional de Armas de Fogo. Aliás, de proprietários de armas de fogo. E não foi só isso, temos todos, né? Coreia do Norte, China, Cuba, todos os regimes ditatoriais que mais deram certo, que mais ficaram tempo no poder, foram exatamente aqueles que conseguiram, em maior grau, controlar e restringir o acesso de arma à população. Isso é muito simples, né? Isso é muito óbvio. E aí, depois de convencido de tudo isso, que o crime não é um ato pensado e pessoal, individual, não é uma escolha, que cadeia não resolve, que o problema é da própria sociedade, e de que o Estado, o Leviatã de Hobbes, é o responsável por proteger cada um de vocês, um dia o que vai acontecer? Você vai cobrar essa proteção. Então, vamos lá, você tem alguém da sua família assassinado por um criminoso que era para estar preso e não está. 2 minutos. Foi criminoso, era para estar preso e não está. E aí você faz o quê? Chega para o Leviatã e diz assim, ô Leviatã, agora você vai me pagar uma indenização porque você não cumpriu a sua função de me proteger. Sabe o que o Leviatã vai responder para vocês? Foda-se. E eu provo isso. Está aqui, ó. Uma sentença do Tribunal Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quem não está conseguindo ler, eu vou ler. Tem o Estado a obrigação constitucional de prestar segurança pública, policiamento ostensivo e preventivo. Impossível, todavia, ação preventiva em particular a cada cidadão e sua família em todos os locais e circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os agentes estatais estivessem presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. O que eles estão dizendo aqui é que o Estado não tem a obrigação de proteger vocês individualmente. E mesmo assim, esse mesmo Estado diz que você não tem capacidade, você não tem liberdade, você não tem direito para possuir uma arma de fogo para se autodefender. O resultado, 60 mil assassinatos por ano no Brasil, 54 mil estupros registrados, milhares de roubos, de furtos, invasões de residência, tortura, pessoas sequestradas, pessoas com trauma, o resto da vida, tudo por causa daqueles 5 pontos que a gente viu. E mais do que isso, o perigo da restrição de liberdade, a liberdade de ir e vir que você já perdeu, a liberdade de possuir uma arma, porque o Estado diz que é melhor para você, então você não vai possuir. No Estado de São Paulo, você não pode entrar de capacete no posto de gasolina, você não pode já usar mais um celular dentro do banco, tudo por conta de uma suposta segurança. E por que as pessoas tendem a acreditar nisso? E aí vai essa frase aqui. A luta pela segurança tende a ser mais forte do que o amor pela liberdade. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Nós estamos abrindo mão da nossa liberdade por uma suposta segurança que o Estado nunca vai conseguir e sequer vai tentar dar individualmente a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, Bené. Eu passo a palavra agora para o Fábio. Comprem meu livro, tá? Colaborem com o Movimento Viva Brasil, tá? Nós somos
O nome do livro é o Mentiram para mim sobre o desarmamento, tem na nossa livraria, e nós somos uma ONG que não recebe verba governamental, uma coisa rara nesse país. Aliás, hoje, não aguento. Eu debati agora há pouco na Rádio Povo, com um tenente-coronel da PM aqui, tenente-coronel Plauto, que já tinha debatido nas redes sociais algumas vezes, e eu acho o máximo, né, porque é um agente estatal que é gestor de uma ONG. Eu acho o máximo isso, né? Então, alguém do Estado gerindo uma coisa que chama organização não governamental. É muito bom, é só no Brasil mesmo. Pode ir, agora pode ir. Beleza? Bom, uma alegria estar aqui. Falar depois do Benê, claro, que é uma grande responsabilidade, um dos maiores palestrantes do Brasil. Eu acho que talvez depois do Rodrigo Saraiva Marinho seja o cara que mais viaja Brasil afora aí para dar palestras. Eu já estou no segundo time até atrás desses caras. Hélio, Rodrigo, estão sempre aí na estrada, efetivamente. Me deram além de ser o cara que vai falar depois do Benê, me deram uma situação um pouco complicada aqui, né? Pelo fato de eu estar num evento em que a gente ouviu várias vezes aqui se falando contra o Estado, se falando de abolição do Estado, inclusive, bitcoins e outras alternativas e tecnologias que visam justamente a tornar o Estado obsoleto, e eu sou o cara que vai falar sobre política, que nada mais é do que a forma por meio do qual se concretiza a estrutura estatal, de fato, e por meio do qual se delinea todas essas questões que a gente está aqui criticando. O tema do painel é fundamental nos debates de hoje, problemas sociais e soluções liberais. E a gente está vivendo realmente no Brasil um momento em que está se aumentando muito o interesse pelas nossas soluções liberais. Então é fundamental esse espaço para a gente poder debater. No meu caso, eu até perguntei para o Caio antes, bom, vai ter alguém falando sobre educação, outro sobre vai ter alguém falando sobre saúde, outro sobre educação. Sobre segurança, provavelmente vão querer que eu fale sobre educação, mas falaram, não, a gente quer que tu fale sobre política. Falei, bom, então, de repente, é legal me colocarem para falar por último, que aí, de repente, eu consigo absorver um pouco, inclusive, do que eles vão falar e tentar entregar uma espécie de síntese aqui, até porque a minha parte acaba sendo um desafio pessoal, inclusive, que tem sido falar sobre política e fazer um chamamento para o engajamento na política de pessoas que naturalmente são céticas em relação à política, né? Como são os liberais. Para quem não sabe, eu sou diretor executivo da fundação do PSL, o Partido Social Liberal. Então, atualmente, realmente, trabalhar na política se tornou minha profissão, além das minhas incumbências acadêmicas. Atualmente, eu estou licenciado da faculdade onde eu dava aula. Então, eu tenho vivenciado muitas experiências no meio político. Por mais que nós sejamos um partido menor, um partido sem grande impacto na vida política do Brasil, ainda assim somos um partido instituído, um partido que está submetido a pressões políticas, que precisa muitas vezes jogar o jogo político para além do que nós acreditamos que seria desejável. Mas é um partido claramente com uma visão liberal e que está buscando se reformar e se apresentar de uma forma mais adequada aos momentos que vivemos hoje. Hoje de manhã, quem estava aqui na palestra não deve ter acompanhado, mas hoje de manhã começaram a sair os áudios da conversa gravada do Renan Calheiros com o Machado, ex-diretor da Transpetro. E essa conversa teve vários trechos muito interessantes, né? O mais interessante deles, na minha opinião, é um trecho em que o Renan Calheiros admite: estamos perdendo a condição política. Todos nós. Eu acho muito interessante isso, porque, para mim, é uma demonstração cabal de que, realmente, eles perceberam que estão, finalmente, começando a perder o jogo. E, historicamente, no Brasil, eles ganharam o jogo. Mas, finalmente, eles estão percebendo que, olha, estamos chegando na linha final dessa nossa história de patrimonialismo, de corrupção, de estabelecimento de uma casta parasitária no Estado. Ou, pelo menos, eu espero que seja. Mas o fato de eles serem flagrados reconhecendo isso com tanto pesar é um excelente sinal. Por quê? Porque se eles estão perdendo, isso quer dizer que nós estamos ganhando. Porque a real luta, a grande briga, não é PT contra PSDB, ou contra PMDB, ou contra PSOL. A real luta, efetivamente, são eles
políticos e burocratas que querem expandir o seu poder sobre a sociedade, sobre o nosso bolso, sobre as nossas liberdades, contra nós, que queremos viver nossa vida, queremos prosperar, queremos trabalhar, queremos dar uma melhor condição de vida para as nossas famílias, queremos criar nossos filhos em segurança, queremos usufruir das maravilhas das inovações tecnológicas, queremos ter condições de ter uma saúde melhor. Essa é a real tensão que a gente precisa entender. É o parasitismo estatal contra a liberdade. É o autoritarismo da mão armada do Estado contra a liberdade. Tá, mas espera aí, Fábio, tu não falou que tu ia falar sobre a política e ia defender o Estado? Não, de maneira alguma eu vou defender o Estado. Se em algum momento vocês me virem defendendo o Estado, por favor, me belisquem, me joguem um ovo na cara, alguma coisa assim, porque provavelmente não sou eu. Provavelmente aconteceu alguma coisa e tem outra pessoa por lá. O que eu defendo, no entanto, é o fato de que, para a gente conseguir alcançar tudo isso, uma educação de melhor qualidade, mais eficiente, mais abrangente, menos ideologizada, uma saúde decente, que seja o fruto da competição e da livre iniciativa, uma situação em que nós possamos ser responsáveis pela nossa própria segurança e, ainda assim, o Estado possa, enfim, como última ratio, nos prover uma segurança adequada, porque ele tem condições tanto financeiras quanto administrativas de administrar o serviço de segurança de maneira adequada, a gente precisa dar um passo muito importante. A gente precisa da política para isso. Essas estruturas, essas instituições não vão se reformar por conta própria. A educação brasileira não vai se tornar livre somente pela nossa vontade e pela nossa torcida de, realmente, a educação precisa ser menos ideologizada, precisamos de mais ensino e menos escola, menos doutrinação, sem que nós ingressemos na estrutura de fato e influenciemos o processo por meio do qual são feitas políticas públicas. Nem que sejam políticas públicas de reduzir o tamanho do Estado, de fazer com que o Estado retroceda nessa sua sanha regulatória. Esse é um passo fundamental para o qual eu vejo que, finalmente, nós, liberais, estamos finalmente prontos. Infelizmente, a gente está chegando tarde nessa história. O Brasil tem 516 anos, a República tem quase 150 anos, nós já temos aí 31 anos de redemocratização do Brasil, e, infelizmente, só agora nós estamos finalmente formando corpo para influenciar os processos decisórios. O que a gente vê de gente se afirmando como liberal, se dizendo como liberal, defensor da livre iniciativa. Quem chegasse de outro planeta no dia do discurso de posse do presidente interino Michel Temer, provavelmente acharia, opa, olha só, o Brasil tem um presidente liberal. Obviamente Michel Temer não é um liberal, obviamente Lula não é um liberal, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas ele andou dizendo, como vocês bem sabem, em uma entrevista, eu sou um liberal. Isso é ridículo, mas isso também é uma demonstração muito clara de que existe uma mudança no clima de ideias. A gente está finalmente concretizando algo fundamental, que é fazer com que as pessoas erradas tenham os incentivos para defender as ideias certas. Vocês percebem? Percebem o tamanho da nossa conquista? Mas a gente está recém no começo. Para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui os números. Recapitulando aqui, então, para quem não sabe, nós temos um país, 26 estados e um Distrito Federal, e 5.570 municípios. 570 é só no Rio Grande do Sul nós temos. 5.570 municípios. Na verdade, no Rio Grande do Sul temos 496. Está sendo gravado, aí daqui a pouco o pessoal vai reclamar que eu fico falando errado o número de municípios do meu próprio estado. Em todo esse país gigante, nós temos um presidente, 27 governadores, 81 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 24 deputados distritais, 5.570 prefeitos, 57.426 vereadores. Belo toque. Belo toque. 57.426 vereadores, vejam só. Então, dessa quantidade imensa de detentores de mandatos públicos, pergunto para vocês, quantos são liberais?
citou um aqui, Marcel Van Hatten. Tem um outro não sei aonde, um outro não sei aonde, mas aí são 57... São 57... o Jean Willis acho que não se enquadraria, né? São 57.426 vereadores, 5.570 prefeitos, eu não vou recapitular todos, mas é uma porrada de gente. É gente pra caralho. É muita gente. Qual a proporção de liberais detentores de mandatos públicos? Qual a proporção de liberais hoje influenciando a atuação estatal, como definiu Weber lá atrás, é o uso legítimo do poder de coerção, efetivamente. Quem são as pessoas que estão influenciando o dia a dia do Estado? São pessoas que não só não são liberais, como muitas vezes são antiliberais. Isso é um problema sério. Eu acho fundamental que cada indivíduo tenha a liberdade plena de buscar a sua própria finalidade na vida e sua própria ambição, sua própria aspiração. É fundamental que tenhamos empreendedores, é fundamental que tenhamos acadêmicos, pessoas que tenham vocação para o serviço público, efetivamente, que façam concurso público porque acreditam no serviço, é fundamental, mas a gente não pode esquecer também do fato de que a gente precisa ter gente lá na ponta da lança, fazendo um trabalho. E um trabalho que seja especificamente fundado em tirar poder das mãos do Estado, tirar poder das mãos do político, o que pode ser até meio, pode soar meio até paradoxal para as pessoas que não entendem as ideias liberais. Mas isso é efetivamente o que um político liberal tem a obrigação de fazer. Um político liberal tem a obrigação de retirar seus próprios poderes e os poderes de seus pares. Por isso, claro, os políticos liberais são tão pouco populares dentre seus pares, né? Como é o caso do Marcel Van Hatten na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Digamos que o pessoal não gosta muito dele por lá. O que é um outro excelente sinal. Claro, pode acontecer... O Jean Willis provavelmente não é muito apreciado pelos seus pares no Congresso. Isso não necessariamente é um bom sinal para ele. Mas, se a gente tem pessoas que estão comprometidas com um sistema de incentivos torto, podre e amplamente equivocado, e que estão contra você, isso acho que pode ser um bom sinal, nesse sentido. Mas o ponto fundamental, eu disse que o Renan Calheiros reconheceu nesse áudio, que foi gravado em março, ainda antes do impeachment da presidente Dilma, ele reconheceu que eles estariam perdendo, né? E que o Aécio vai ser comido antes. Não, isso aí foi o Romero Jucá que falou. Mas o ponto fundamental aqui é Renans, Lulas, Dilmas, Jucás, Temers, enfim, Cunhas, esse pessoal está perdendo. Esse pessoal vai cair fora em breve. Claro que eles não vão cair fora sozinhos. Até porque, novamente, como disse o Weber, a política não é um jogo fácil, a política não é um jogo simples. A política é a arte de vergar grossas vigas de madeiras. E a arte é tenaz, chata às vezes, complicada, demanda paciência, demanda obstinação, demanda ambição, demanda retidão e convicção. Ou seja, esses caras não vão sair de lá por conta própria. Se a gente simplesmente deixá-los, eles vão seguir fazendo o que eles sempre fizeram. Se perpetuar no poder, ampliar seus privilégios, ampliar os meios por meio dos quais eles influenciam a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa prosperidade. Claro, vocês podem tranquilamente optar por virar as costas para a política. Buscar simplesmente fazer o trabalho de vocês, empreender e ignorar a política. Mas eu aviso uma coisa para vocês. A política não vai ignorar vocês. O pessoal lá de Brasília, ou o pessoal aqui da Assembleia Legislativa, ou da Câmara de Vereadores de Fortaleza, eles estão de olho em tudo que vocês estão fazendo. Não se baseiem no fato de que vocês... mas eu faço meu trabalho aqui, é só não aparecer que não tem problema. Não é assim que funciona. A gente tem, ao longo da história do Brasil, diversas demonstrações de que... E ao longo da história da humanidade, na verdade, de que se a gente não fizer alguma coisa, esse espaço vai ser ocupado. Especificamente na política, eu já vou trabalhar até com o fato de quando esse pessoal sair, quando esse pessoal abrir espaço, alguém vai ocupar esse espaço. Alguém vai ocupar esse espaço basicamente porque não existe vácuo na política.
Não existe espaço não ocupado. Alguém, seja a gente que defende, enfim, que acha que tem que ir em igreja e se beijar com um parceiro homossexual para chocar, seja gente que defende ditadura e louva torturador em votação de impeachment, essas pessoas vão ocupar esse espaço se nós, que acreditamos na liberdade, que acreditamos na democracia, que acreditamos que o Estado de Direito deve ser o limitante das liberdades individuais, e não só a vontade do governante que está lá no momento. E esse é um dos grandes pontos que diferenciam os liberais do resto, especialmente em termos de filosofia política, em termos de compreensão sobre qual o papel do Estado numa sociedade livre. Liberais defendem não só a própria liberdade, porque defender a própria liberdade é muito fácil. Todo mundo faz isso instintivamente. O bebê recém-nascido faz isso instintivamente. Quer dizer, o recém-nascido talvez não. O recém-nascido só quer saber de mamar e chorar. Mas o bebê, muito jovem, ele está no bercinho e ele tenta fazer o quê? Ele tenta sair do berço, ele tenta se livrar das amarras que o prendem. Ele tenta se livrar, no caso da gradezinha do bercinho. Ou seja, a liberdade é algo instintivo nosso. Não só nosso, né? Da quase totalidade dos animais que buscam a liberdade, buscam explorar. Ou seja, defender a própria liberdade é algo até banal, é algo que qualquer um faz. O grande salto moral em direção à civilização, em direção à liberdade consistente, coerente e permanente, é o amor à liberdade alheia. A gente precisa, por mais que a gente discorde de uma pessoa, a gente precisa defender a liberdade dela de errar, a liberdade dela de falar bobagem. Claro, desde que ela não faça isso às custas dos nossos recursos. E aí se entra numa discussão muito grande, né? Por exemplo, está agora em voga a questão da proibição de partidos comunistas. Quanto tempo eu tenho? 5? Pessoalmente, eu sou contra esse tipo de tentativa de proibição, porque eu acho que isso só acaba dando mais combustível para a esquerda, tão profissional em repaginar argumentos, em criar frames argumentativos muito claramente. Isso só vai dar argumento para eles, na verdade, de taxarem quem defende a proibição de partidos comunistas de quê? De fascista, de inimigo da diversidade ideológica, de autoritário, de toda sorte de coisas que a gente sabe que a maioria das pessoas que defendem isso não são pessoas fascistas ou autoritárias. Como é que é? A gente está vivendo hoje no Brasil algo que a gente encontra por aí pessoas que estão até um pouco desesperadas, né? Que as coisas não mudam, as coisas não mudam. Mas as coisas estão sim mudando. Isso está muito claro. Roberto Campos costumava dizer que é muito importante que um estadista tenha senso de proporção histórica, porque senão ele acaba refém da proporção histérica. E acho que no Brasil a gente precisa urgentemente compreender o que a gente foi no passado, o que a gente é hoje e o que a gente quer ser no futuro. Então eu queria só reiterar aqui o fato de que esse ano nós temos 5.570 vagas de prefeito, 57.426 vagas para vereadores. Quantas dessas a gente vai ocupar? Obrigado. Boa tarde. Obrigada, Fábio. O evento de encerramento hoje, às 19 horas, vai ser uma mesa redonda com o Rafael Saldanha, com o Rodrigo Marinho e o Fábio Osterman. Vai ser... o Rafael Lima, perdão.